Olá, tudo bem? Meu nome é Francis Silva, eu sou professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal da Paraíba. Sou professora de literaturas e sou doutora em literaturas de língua portuguesa. Tenho mestrado em estudos literários e há mais ou menos 10 anos venho pesquisando mais especificamente a respeito da produção literária de escritoras negras brasileiras e a produção de autoria feminina dos países africanos que falam português, né? Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Tenho desenvolvido essa pesquisa nesse campo mais amplo da literatura de autoria feminina. E hoje, nessa aula mais especificamente, né, nesse bate-papo que nós iremos ter, eu quero falar um pouco sobre Carolina Maria de Jesus. A ideia é tentar compreender a dimensão política, a dimensão artística, a dimensão intelectual de Carolina Maria de Jesus. E para a gente também não aprisionar Carolina Maria de Jesus em caixinhas, que eu acho que ao longo da história e ao longo das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, que é uma obra extensa, a gente vai discutir um pouco isso nessa aula. É interessante que a gente consiga também entender Carolina, essa multifaceta dela, tanto intelectual quanto artística. Então, quando a gente pensa em Carolina Maria de Jesus, a gente pode pensar então nessa intelectual multifacetada e nessa multiartista. E é dessa Carolina que a gente vai falar hoje nessa aula. E eu sempre que eu falo dessa minha relação com a literatura, da literatura de autoria negra, feminina, especificamente, eu tenho dito que é uma literatura que, de alguma forma, eu estou ligada a esses textos que eu trabalho. Então, uma coisa que eu defendo e que eu vou falar ao longo desse nosso bate-papo é que eu não acredito que exista, de repente, uma análise imparcial de qualquer obra, de qualquer escritor, de qualquer escritora. Então, a minha análise da obra de Carolina, a minha fala sobre Carolina é uma fala que, de alguma forma, é uma fala emocionada, é uma fala que está marcada por uma comoção, porque, de alguma forma, quando eu falo de Carolina, eu falo de mim, enquanto mulher negra, e eu falo de tantas outras mulheres negras que se veem na obra de Carolina. Eu falo de minha mãe, eu falo de minhas tias, eu falo de minha avó. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da literatura negra de autoria feminina. É quando a gente se vê nessas narrativas. Então, de algum modo, quando eu leio Carolina, eu me vejo nas narrativas de Carolina, eu me vejo nos diários de Carolina, eu me vejo na tessitura poética, na tessitura narrativa de Carolina Maria de Jesus. Então, nesse nosso bate-papo, eu quero muito também que vocês se vejam, se identifiquem e que a gente consiga compreender Carolina para além das caixinhas que tentam aprisioná-la. Pensar em Carolina Maria de Jesus é pensar em potência, e pensar em potência é na sua dimensão mais ampla. Pensar em Carolina Maria de Jesus é a gente pensar que Carolina Maria de Jesus, certamente, e eu digo isso sem o risco de parecer temerária, é uma das maiores escritoras da literatura brasileira e, quiçá, da literatura mundial. Então, quem é essa mulher? Quem é essa escritora? De onde vem essa mulher de tanta potência? Carolina Maria de Jesus, ela nasce em 14 de março de 1914, em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, interior de Minas. E ela falece em 13 de fevereiro de 1977, em São Paulo. Então, Carolina ela vai falecer com 62 anos. Pouco antes de completar 63 anos, a Carolina Maria de Jesus acaba falecendo em São Paulo. Carolina, desde pequena, desde a sua meninice, ela é uma pessoa extremamente questionadora. A gente vai perceber isso nessa obra dela,
que não é tão conhecida como Quarto de Despejo, que é o Diário de Bitita, porque nesse livro o que a gente vai ver é essa Carolina rememorando um pouco da sua história, começando ali na sua meninice, com mais ou menos 4 anos de idade, até a vida adulta. Quarto de Despejo é um recorte mais específico da vida adulta de Carolina. Já em Diário de Bitita, que é uma obra póstuma, a gente vai ver isso depois com mais calma, ela vai narrar, então, essas vivências dela e o quanto essa Carolina já questionava, o quanto ela já tentava compreender essa sociedade dentro das suas desigualdades. A desigualdade racial está ali marcada com muita presença em Diário de Bitita, a desigualdade social também, essa questão da desigualdade de gênero. Então, a gente consegue perceber o quanto essa mulher vai tensionar todas essas estruturas de poder. E ela vai questionar o porquê que essas estruturas de poder são mantidas e quem mantém essas estruturas de poder. Então, se a gente puder pensar num fio condutor que vai, de alguma forma, alinhar toda a produção artística de Carolina Maria de Jesus, a produção literária de Carolina Maria de Jesus, eu posso dizer, então, que essa capacidade crítica, né? A Carolina Maria de Jesus é uma mulher extremamente consciente do seu tempo, do seu espaço, consciente da sociedade onde ela vive e das problemáticas que estão atreladas a essa sociedade que vai provocar todas essas desigualdades sociais, raciais, de gênero e tantas outras desigualdades que vai, inclusive, marcar esse corpo, né? Esse corpo de uma mulher negra periférica que é Carolina Maria de Jesus. E aí, quando a gente fala de Carolina como essa mulher negra, periférica, é outro aprisionamento que eu venho tentando tirar de Carolina. A gente vai abandonar as origens de Carolina Maria de Jesus, a gente vai esquecer que ela era uma mulher favelada, periférica, que nasceu numa família muito pobre. Não, a gente não vai esquecer isso. Mas acho que o grande problema que eu vejo em muitas pesquisas, em muitos estudos a respeito de Carolina, é tentar aprisioná-la nessa caixinha da mulher catadora de lixo, que criava os 3 filhos sozinha, e que morava na favela do Canindé, em São Paulo. Sim, tudo isso é verdade. Mas a Carolina também semi-analfabeta, que é outra questão muito colocada, né? Como é que essa mulher semi-analfabeta conseguia escrever? Como é que essa mulher semi-analfabeta conseguiu escrever tantos livros? E acho que a gente tem que pensar além dessa caixinha, porque pensar em Carolina também é pensar nessas rupturas com o cânone, porque de alguma forma, quando se questiona inclusive a potência artística de Carolina enquanto escritora, a sua capacidade enquanto escritora, esse questionamento ou essa dúvida, né, se Carolina realmente era uma escritora, vem muito baseada nessa régua do cânone. E quando a gente pensa em cânone, a gente tem que pensar que o cânone, ou quando se pensa produção literária, normalmente pensa a partir desse lugar do homem branco, pertencente a uma certa elite econômica, a uma certa elite intelectual. E Carolina, ela está fora desse lugar. E por estar fora desse lugar, a gente vê muitas vezes as pessoas questionando a Carolina Maria de Jesus. Inclusive, a gente tem uma biografia, que é uma biografia do Jair Rufino, um intelectual que tem um grande respeito, e que vai chamar Carolina de uma escritora improvável. Por que então essa mulher é vista como escritora improvável? Ela é vista como escritora improvável justamente por pertencer a esse lugar social. E eu digo mais, por pertencer a esse lugar racial. Porque se a gente pensa que normalmente a produção literária não é vista como algo do gênero feminino, quando se pensa então numa mulher negra escrevendo, isso ainda é mais impensável. Então é por isso que às vezes as pessoas vão chamar, e muita gente vai dizer que Carolina é uma escritora improvável. É por isso que quando Carolina começa a escrever e que vira um sucesso de publicação, ela é questionada.
Então, é, pensar para além do cânone. Eu acho que pensar em Carolina Maria de Jesus, eu insisto, é pensar que Carolina de Jesus, talvez, ela seja muito grande para caber dentro dessa caixinha tão limitada do cânone. E eu vou dizer que, mas Carolina de Jesus não é cânone? Eu não sei se Carolina Maria de Jesus ou as escritoras negras que vêm questionando, inclusive, esses padrões da escrita canônica, ia querer ser cânone, porque eu acho que o cânone é muito pequeno, muito limitado para a potência dessas escritoras. Em 2014, quando a gente teve o centenário, né, de Carolina Maria de Jesus, pouco se falou dela. E a gente tem que pensar, então, como é que uma mulher que escreve na década de 60, publica, na verdade, ela começa a escrever antes, mas ela publica na década de 60 esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é considerado o livro mais importante, né, no sentido de publicação, de traduções. Esse livro ele é publicado em 1960. Carolina já escrevia. Carolina ela tinha compulsão por leitura e tinha compulsão por escrita. Então, no Quarto de Despejo, ela vai dizer que a escrita é a melhor invenção do homem. E que seria muito difícil para um homem conviver com uma mulher que dorme e acorda com um caderno debaixo do travesseiro. Carolina é uma mulher que ela não quis se casar. Ela teve 3 filhos e 3 filhos de relacionamentos diferentes. Ela criou esses 3 filhos sozinha e ela insistia em dizer, tanto em Quarto de Despejo, que é a sua obra mais conhecida, quanto Diário de Bitita e outros textos dela, ela vai dizer que, de alguma forma, o casamento aprisiona as mulheres e a Carolina não queria ser aprisionada. Ela prezava muito pela sua liberdade, ela prezava muito por fazer o que quisesse da sua vida. Quando, então, esse livro surge na década de 1960, é um grande sucesso de venda, é um grande sucesso de público. Para vocês terem noção, Carolina chega a vender na época mais do que Jorge Amado. Em uma única semana, a gente tem mais ou menos 10 mil exemplares de Quarto de Despejo sendo vendido. Esse livro ele é traduzido para mais ou menos, alguns pesquisadores dizem 16 idiomas, outros pesquisadores dizem 20 idiomas, mas o que se sabe é que Quarto de Despejo foi traduzido entre 16 e 20 idiomas e basicamente foi editado em mais de 40 países. Então é um livro que rodou o mundo inteiro, digamos assim, e em vários idiomas, em várias línguas. Mas o que Quarto de Despejo tem de tão extraordinário? Por que de repente Carolina Maria de Jesus e o seu Quarto de Despejo vira esse sucesso de crítica, de público, esse sucesso de vendas? Porque é uma obra que vai trazer o olhar de dentro. Não é mais esse olhar do homem branco, da elite, falando de uma mulher negra que pertence às classes menos favorecidas. É uma mulher negra dessa classe menos favorecida, uma mulher negra favelada, que era catadora de lixo, e que enquanto ela catava os lixos, ela catava os papéis onde ela escrevia compulsivamente, e ela ia lendo tudo que ela ia catando no lixo. Então ela tinha essa grande paixão pela literatura, essa paixão pela escrita. E quando então surge Quarto de Despejo, e que a gente tem esse olhar de dentro, sim, porque é uma perspectiva outra, não é mais aquele olhar de fora, esse olhar de dentro, isso causa um grande alvoroço. E aí a gente tem pessoas que vão chamar que é escrita de si, escrita memorialística, enfim. Mas o que a gente pode dizer de verdade é que a gente tem 2 movimentos aqui que vai provocar esse sucesso de Quarto de Despejo.
O primeiro é o fato de Carolina Maria de Jesus ser uma escritora extremamente crítica. Ela faz críticas extremamente cirúrgicas à sociedade da época. É uma mulher que vai escrever de alguma forma o que as pessoas vão chamar de cometendo erros ortográficos. Carolina Maria de Jesus ela estudou pouco. Alguns vão dizer que ela era semi-analfabeta, mas ela vai, digamos que, cometer algumas rasuras no seu processo de escrita, e que o que alguns vão chamar de erro, eu vou te chamar de estilo, que isso faz parte do processo artístico de Carolina Maria de Jesus, faz parte da sua estética, da sua estilística, do seu modo de narrar. Então, esses possíveis erros, que vamos chamar de erros, a gente pode pensar sim que isso faz parte do estilo da escrita caroliniana. E essa mulher, então, apaixonada por livros, apaixonada por palavras, apaixonada por leitura, por literatura, ela acreditava que a literatura poderia tirá-la, inclusive, dessa situação de pobreza extrema na qual ela vivia com os filhos. E isso é narrado ao longo do Quarto de Despejo. Ela sonha em publicar seu livro. E quando ela consegue publicar, e quando ela consegue esse reconhecimento, aí a gente vai ver a faceta do racismo, a gente vai ver a faceta do classicismo e a faceta, inclusive, também da violência de gênero, né? Cair de maneira muito perversa em cima dessa mulher. Vários escritores, vários supostos intelectuais vão dizer que Carolina Maria de Jesus não é literatura. Eu acho que enxergar a Carolina, quando eu olho para Carolina, quando eu vejo Carolina Maria de Jesus, eu enxergo uma grande intelectual. E o que vem a ser o intelectual? Eu gosto muito da definição do Eduardo Said, que é um teórico sobre intelectual, que ele diz que o intelectual é aquele que está do lado dos fracos e daqueles que não têm representação. Eu também gosto da definição de intelectual do Munanga, do Kabengele Munanga, que é um dos grandes pesquisadores de negritude no Brasil. E em uma entrevista recente, agora em 2020, o Kabengele Munanga vai dizer que, de alguma forma, aquele que está questionando a sociedade, aquele que está tensionando o poder e as estruturas de poder, é um intelectual. Então, pensando nessa dimensão, tanto do Said quanto do Munanga e da própria Lélia Gonzalez, né, que é uma outra grande referência para pensar negritude no Brasil, para pensar a mulher negra, para pensar a intelectualidade, a gente pode dizer que Carolina Maria de Jesus é sim uma grande intelectual. Um intelectual que está além do seu tempo, que pensa além do seu tempo e do seu espaço. Carolina, ela vislumbra, de alguma forma, ela escreve no presente vislumbrando o futuro. A escrita caroliniana, ela é sempre atual. E essa é uma das grandes capacidades do intelectual, de escrever, de pensar para além do seu tempo, para além do seu espaço. E é também uma das grandes capacidades aqui do texto literário. Então, o texto literário se torna imortal porque esse texto perpassa tempos, esse texto perpassa espaços. E eu vou ler 2 trechos desta obra clássica de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Essa edição é a 4ª edição, que foi publicada em 1995, e a gente vai ter muitas outras edições de Quarto de Despejo. Hoje é uma obra muito mais fácil de encontrar. Durante muito tempo ficou sem ser reeditada, mas agora a gente tem inclusive um projeto que é coordenado pela filha de Carolina Maria de Jesus, a Veronice, pela Rafaela Fernandes, que é uma das pesquisadoras assim, mais engajadas da literatura de Carolina, da Fernanda Miranda, Amanda Crispim. Então, essas mulheres estão encabeçando a publicação de textos, organização de textos de Carolina Maria de Jesus, que serão publicados ainda esse ano pela Companhia das Letras.
Então a Carolina vai chegar numa grande editora. E a gente vai ter a publicação de textos inéditos. Porque quando eu falo para vocês dessa obsessão de Carolina pela escrita, né, e pela literatura, quando Carolina falece, em 1977, depois os pesquisadores vão descobrir mais ou menos 5.000 páginas inéditas de textos poéticos, contos, romances, composições. A Carolina, ela é multiartista, ela é uma intelectual diversa e ela é uma multiartista. Então a gente tem hoje, o que se tem hoje de Carolina publicado, o que a gente está aí pesquisando, o que a gente está lendo, ainda é muito pouco diante de tudo que essa mulher conseguiu escrever. E a gente tem muita coisa, inclusive, que foi perdida, né? Aí que ficou sendo espalhada. Então a gente tem esses acervos de Carolina Maria de Jesus estão espalhados. Alguns no Museu Afro em São Paulo, no Museu Afro Brasileiro em São Paulo, algumas coisas, algumas produções dela estão lá em Sacramento, na sua cidade natal, em Minas Gerais. Muita coisa de Carolina está com sua filha, a Vera Eunice, que é uma das grandes, né, guardiãs da obra de Carolina. E agora a gente vai ter essa publicação em uma grande editora, publicações, na verdade, encabeçadas por pesquisadoras muito comprometidas com a pesquisa, com a memória de Carolina Maria de Jesus. Para a gente guardar a memória dessa mulher, reconhecendo a sua potência artística e intelectual e em nenhum momento desmerecendo ou desqualificando a produção, como alguns pesquisadores fizeram aí ao longo do tempo. A Carolina dizia que se ela não escreve, era como se ela não existisse. A existência de Carolina está totalmente atrelada à sua experiência artística enquanto escritora, enquanto poeta, enquanto compositora. Vou ler um trecho, então, de Quarto de Despejo 2, para a gente entender. Eu acho que os textos, tenho certeza que esses trechos falam por si mesmos. Hoje, amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando ele vê as coisas de comer, eles brada: "Viva mamãe!" A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: "Dona Hilda, peço-te se puder me arranjar um pouquinho de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina." Choveu, esfriou, é o inverno que chega. E no inverno, a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do mesmo espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. 20 de maio de 1958. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços,
já está ciente que, abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Eu digo que a Carolina é uma intelectual, uma escritora muito comprometida ética e politicamente, né, com o povo, com a sociedade. E ela não tinha medo de fazer essas críticas à sociedade, aos poderosos, né? E essa coragem e esse destemor, digamos assim, da Carolina fazer as críticas que ela achava pertinente de fazer, ela questionava tanto as pessoas da sua própria comunidade. A gente vai ver isso com muita frequência em Quarto de Despejo, que ela vai dizer, olha, eu vou colocar vocês em meus livros, em meu livro, vocês vão tudo parar no meu diário. Então, ela fazia crítica a comportamentos que ela considerava inadequados. As pessoas da sua própria comunidade, né, da favela do Canindé, em São Paulo, onde ela viveu durante muitos anos. E ela fazia, e do mesmo modo que ela fazia essa crítica de maneira muito ferrenha e cirúrgica e muito certeira, ela fazia as críticas também aos políticos da época. Juscelino Kubitschek aparece com muita frequência aqui em Quarto de Despejo. Então, essa consciência social, política, essa consciência dessa mulher é uma coisa que a gente tem que aplaudir, porque quando você lê Carolina, você consegue ler a sociedade brasileira para além da década de 60. Então, a Carolina, eu vou dizer isso e pode parecer repetitivo, mas é porque eu acho muito importante. A Carolina, ela está para muito além de um tempo e de um espaço. A gente tem uma explosão caroliniana na década de 60, mas Carolina Maria de Jesus, ela é uma intelectual de todos os tempos. E aí, voltando para essas publicações de Carolina, a gente tem Quarto de Despejo, que é esse acontecimento da década de 60, em 1960. Ainda viva, Carolina publica Casa de Alvenaria, que é publicado no ano seguinte, 1961. Em seguida, publica o livro Pedaços de Fome, em 63. E a gente tem uma publicação póstuma de Carolina Maria de Jesus, que é esse livro aqui, O Diário de Betita, que é publicado em 1982, 5 anos depois da Carolina ter falecido. Depois do centenário de Carolina, mais especificamente, em 2014, a gente vai ter muitas outras publicações falando de Carolina Maria de Jesus, além das publicações que eu já disse para vocês, que inéditas, que vão sair pela Companhia das Letras. Uma coisa muito curiosa e que eu acho muito importante para a gente entender essa faceta multi-artística de Carolina é o lado de Carolina compositora, o lado de Carolina cantora. Sim, Carolina, além de escrever romances, novela, contos, poemas, Carolina era compositora. Ela compunha compunha samba-enredos, compunha marchinhas, e a Carolina, ela vai, inclusive, gravar um CD. Em 1961, a gente tem a gravação do CD, do LP Quarto de Despejo. Em 1961, a gente tem um LP Quarto de Despejo, que é gravado. E nesse LP, gravado com 12 canções, que a própria Carolina compôs. Então, a gente tem nesse LP raríssimo, que eu recomendo a todos vocês que procurem, que está disponível no YouTube, Quarto de Despejo, esse LP. Quando você ouve as canções que estão lá, nesse LP de 1961, a gente percebe essa característica, né, caroliniana, né?
de realmente fazer essas críticas sociais, de fazer digamos assim, de usar uma expressão mais adequada, de falar a verdade ao poder. A Carolina não tinha nenhum temor de falar a verdade ao poder. Nessas canções do LP, Quarto de Despejo, gravado em 61, a gente vai ter a Carolina falando da questão da liberdade das mulheres, falando da desigualdade social. Tem uma música que fala especificamente, né, qual a diferença da vida do rico e do pobre. A gente tem essa Carolina falando dessa vedete da favela, que de alguma forma ela está falando dela mesma, né? Que a Carolina, ela tinha o sonho, né, de ascender socialmente, de comprar sua própria casa e de ser reconhecida, e Carolina consegue esse reconhecimento, especialmente depois da publicação de Quarto de Despejo. E a vedete da favela, que ela vai trazer, né, essa mulher que fica envaidecida, né, com reconhecimento depois de ter ascendido, de alguma forma a gente pode perceber ali também um pouco da própria Carolina, né? Então esse CD, esse LP é um achado, uma coisa, é um disco muito raro que eu recomendo que todos e todas ouçam, porque esse LP ele vai falar muito dessa potência intelectual e artística de Carolina Maria de Jesus. Seguindo aqui, pensando aqui nessas multifacetas de Carolina Maria de Jesus, é importante que a gente também entenda que essa mulher multifacetada, multiartística, ela falece em 1977, no dia 13 de fevereiro de 77, em São Paulo. Quando Carolina falece, ela vai falecer de algum modo, ela está ali relegada a um certo ostracismo, ao esquecimento. A gente pode dizer que Carolina desfrutou desse reconhecimento e de todo esse frisson que acompanhava a publicação do Quarto de Despejo, e a curiosidade de saber quem era essa autora, né, que falava com esse olhar de dentro, né, da favela. Carolina, ela é totalmente esquecida. A gente pode dizer que o grande sucesso é Quarto de Despejo, publicada na década de 60, mais ou menos em 61. Quando ela publica o seu segundo livro, já não tem todo esse reconhecimento, o caso de alvenaria. As publicações, tanto de Caso de Alvenaria quanto de Pedaço de Fome, publicado respectivamente em 61 e em 63, são publicações que são financiadas pela própria Carolina, e são livros que não conseguem mais ter esse alcance que Quarto de Despejo conseguiu. E a gente pode perguntar, né, por que será que então que esses livros já não conseguem ter esse reconhecimento que o Quarto de Despejo teve? A gente pode pensar nas muitas críticas que Carolina recebeu. A gente pode pensar aqui ainda na dúvida em relação à produção intelectual de Carolina. E a gente pode pensar também que já não era novidade. Carolina deixa de ser novidade. Aquela escrita, porque pensar em Carolina é pensar que a gente tem as invenções estéticas, estilísticas, e a originalidade. A obra de Carolina é muito original. O modo como ela tece as suas narrativas é muito original. Mas essa originalidade, de alguma forma, ela é questionada por muitos críticos, por muitos pesquisadores. E quando Carolina continua publicando as suas obras, porque ela queria viver de literatura, o sonho de Carolina Maria de Jesus era viver de literatura. Então, quando ela não obtém mais esse conhecimento, porque Carolina deixa de ser novidade, e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer nunca, e eu vou insistir nisso, que a gente não pode falar de Carolina sem falar de todos esses atravessamentos, essas intersecções de gênero, de raça e de classe.
e, sobretudo, aqui é uma mulher negra na década de 60. Em 64 começa a ditadura militar, escrevendo do modo que escrevia, fazendo os questionamentos que fazia. A Carolina, ela é apagada, é invisibilizada. A Carolina, ela é relegada ao esquecimento e ao ostracismo. Quando Carolina falece em 77, ela falece extremamente, ela está muito doente, mas antes dessa doença que acomete a Carolina, que ela morre de insuficiência respiratória, Carolina já havia sido sufocada pelo racismo, pelo machismo, pelo elitismo. A Carolina tinha sido sufocada de várias formas, inclusive por várias pessoas que se aproveitaram desse momento de sucesso de Carolina Maria de Jesus e que lucraram muito em cima daquilo que ela conseguiu vender. E Carolina, ela recebeu vários golpes. Então a gente tem um golpe que é esse golpe direto, né? Que é essa dúvida, essa mulher que queria viver da literatura, que queria ser reconhecida como uma grande escritora e que ela é o tempo todo confrontada a respeito da sua capacidade enquanto intelectual, enquanto escritora. Ela também recebe golpes, né, de várias pessoas oportunistas que vão lucrar em cima do fenômeno que é Carolina Maria de Jesus na década de 60, mais especialmente. Então, quando Carolina morre, a gente vai ver algumas entrevistas da época, ela dizendo que está extremamente amargurada, que ela está extremamente frustrada e que ela, de alguma forma, ela já não tem mais aquele brilho, né? Aquela vontade que a gente via inicialmente no quarto de despejo, vai sendo apagada, porque é um corpo marcado por muitas violências. Então, a morte de Carolina é uma morte violenta no sentido de que antes desse corpo morrer fisicamente, esse corpo já é submetido a muitas outras mortes simbólicas. Então, é um fato interessante quando a gente pensa em Carolina, que no ano que Carolina escreve Quarto de Despejo, é o mesmo ano que Clarice Lispector escreve Laços de Família. E Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector se encontram. E a gente tem uma foto icônica, né, desse encontro de Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. A Clarice Lispector indo até o lançamento do livro de Carolina Maria de Jesus. E dizem, inclusive a própria Veronice, a filha de Carolina, diz que a Clarice dizia para Carolina que queria escrever como ela, que queria ter esse olhar da realidade como Carolina tinha. Mas quando as pessoas, né, os intelectualoides, digamos assim, transcrevem ou falam dessa foto entre Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector, de alguma forma sempre colocando a Clarice Lispector nesse lugar de grande escritora e colocando a Carolina nesse espaço de uma escritora que escrevia uma literatura menor. E aí pensar em literatura menor não no sentido do que é pensado pelo Deleuze, mas de uma literatura realmente que é menos valorizada. Então, toda vez que há esse confronto entre Carolina e Clarice, é sempre colocando uma no lugar de uma grande escritora, de uma grande intelectual, e essa outra no lugar de uma mulher que escreveu, mas que não pode ser considerada uma escritora. Então, por que a gente consegue enxergar tão facilmente essa potência intelectual e artística de Clarice Lispector e por que isso não é enxergado em Carolina Maria de Jesus? Outra coincidência interessante entre Clarice e Carolina é que as duas morrem no mesmo ano. As duas morrem em 77. Só que uma morre ainda nesse lugar de grande escritora, a outra morre nesse lugar daquela que foi de alguma forma relegada, durante muito tempo relegada ao ostracismo. Então, se a gente consegue comparar fotos
de Carolina, em 77, e fotos de Clarice, em 77, as próprias imagens dirão do quanto a sociedade brasileira é cruel com os intelectuais como Carolina Maria de Jesus. O que podemos aprender com a escrita de Carolina Maria de Jesus? No decorrer desse nosso bate-papo, eu venho tentando criar esse diálogo e mostrando para vocês a produção multifacetada de Carolina, e creio eu que que vocês conseguiram perceber o quanto Carolina Maria de Jesus, mulher negra, pobre, favelada, vinda do interior de Minas Gerais, da cidade de Sacramento, o quanto essa mulher ela conseguia ter um olhar que vislumbrava, né? Um olhar futurista. As obras de Carolina Maria de Jesus muito nos revelam sobre a sociedade brasileira do século XX, né? Época na qual Carolina viveu. Pensando aqui na década de 60, mais especificamente, quando a gente lê o Quarto de Despejo, os anos 50, 60. Mas Carolina, ela vai nos revelar, ou melhor, ela vai desvelar muitas lamas dessa sociedade que tantas vezes é colocada debaixo do tapete. Esse livro, Diário de Bitita, que é publicado em 82, que eu já falei para vocês sobre ele, nesse livro tem algumas passagens, assim como o Quarto de Despejo, que muito nos revela sobre a potência e a coragem de Carolina Maria de Jesus em fazer as críticas à sociedade. Muito nos revela sobre o Brasil e as suas desigualdades. E eu vou ler um trecho desse livro, essa publicação aqui de quarto do Diário de Bitita, foi publicada em 2007. Na página 39 dessa edição, a Carolina está pensando nas relações entre ricos e pobres, e ela nos diz o seguinte: o homem pobre deveria gerar, nascer, crescer e viver, sempre com paciência para suportar as filáusias dos donos do mundo. Porque só os homens ricos é que podiam dizer: sabe com quem você está falando? Para mostrar sua superioridade. Se o filho do patrão espancasse o filho da cozinheira, ela não devia reclamar para não perder o emprego. Mas se a cozinheira tinha filho, pobre negrinha, o filho da patroa a utilizaria para o seu noviciado sexual. Meninas que ainda estavam pensando nas bonecas, nas cirandas e cirandinhas, eram brutalizadas pelos filhos do Senhor, Pereira, Moreira, Oliveira e outras porqueiras que vieram do Alimar. No fim de 9 meses, a negrinha era mãe de um mulato ou pardo, e o povo ficava atribuindo paternidade. Deve ser filho de fulano, deve ser filho de cicrano. Mas a mãe, negra, insciente e sem cultura, não podia revelar que seu filho era neto do doutor X ou Y, porque a mãe dela perdera o emprego. Que luta para aquela mãe criar aquele filho. Quantas mães solteiras se suicidavam, outras morriam, tísicas de tanto chorar. Concluindo, então, esse nosso bate-papo sobre Carolina Maria de Jesus, com esse trecho, eu não vou dizer mais nada sobre ele, a obra literária diz por si só. Vou deixar algumas recomendações, além de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né, que é a obra-prima de Carolina, Diário de Bitita, um livro que ainda é pouco estudado, pouco lido, que eu recomendo muito que todos e todas leiam. Pedaços de Fome, Provérbios e tantas outras publicações, né, tantas outras artigos, livros sobre Carolina Maria de Jesus. Eu recomendo esse livro aqui, Onde Estás Felicidade. Foi um livro que foi publicado em 2014
comemorando o centenário de Carolina Maria de Jesus. É uma obra que vale muito a pena ler e conhecer textos de Carolina que não foram publicados e textos de pensadoras que escreveram sobre a produção literária de Carolina Maria de Jesus estão aqui reunidos nesse livro. Outro livro que eu acho muito a pena, que eu acho que vale muito a pena que vocês conheçam, eu recomendo muito, é a leitura de Carolina Maria de Jesus, O Meu Sonho é Escrever. É uma coleção de textos de Carolina, também de textos inéditos de Carolina, que foram organizados pela Rafaela Fernandes, que é uma das pesquisadoras mais comprometidas atualmente com a publicação, com a pesquisa da obra artística de Carolina Maria de Jesus. Recomendo também o livro Carolina, uma biografia que foi organizada pelo pesquisador e pelo jornalista Tom Farias. Eu considero uma das biografias mais completas da vida de Carolina. Então, deixo todas essas indicações para vocês. Ouçam o LP da Carolina. Procure mais textos de Carolina na internet. Vou terminar fazendo alguns agradecimentos. Quero agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste de Souza, que me convidou para ministrar essa aula de hoje, para bater esse papo com vocês. Quero agradecer muito ao Rafael Formiga, o produtor que fez essa mediação com o Centro Cultural. A Aline Cardoso, que indicou meu nome para fazer essa aula, para fazer esse bate-papo com vocês. A Gabriela Parente, que me ajudou no processo de gravação desse vídeo, uma amiga querida. Agradeço a Carolina Maria de Jesus por ter vivido, por ter resistido, por ter nos ensinado. Agradeço a Carolina e seu legado. Agradeço a cada mulher negra que carrega a força de Carolina Maria de Jesus. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todas e até a próxima.